ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, sejam bem-vindos a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. É um prazer ter você aqui hoje para acompanhar mais uma história. Todas as semanas nós trazemos aqui conteúdos diferentes, dos mais variados possível, para que você possa ter, dentro do seu repertório, conteúdos especiais e saiba sobre tudo o que acontece no Brasil, no mundo, na sua cidade, no seu local, aí, no seu bairro. O nosso objetivo é te conectar com os grandes assuntos. E existe um assunto que está rolando, inclusive na esfera federal, que necessita que nós tenhamos uma conversa muito séria sobre ele, né? Nós estamos falando de algumas mudanças na legislação da educação, especialmente da educação inclusiva. Então nós trouxemos hoje uma pessoa para poder falar um pouco sobre isso e outras coisas, não só sobre legislação, tá? Vamos falar também sobre a vida da inclusão dentro de uma sala de aula. E por ser um tema importante, eu não posso tocar esse assunto sozinho, eu preciso ter mais alguém comigo aqui. É por isso que eu convidei um amigo especial aqui, um amigo do portal ABC do ABC, né? Um amigo especial, que é o Carlos. Então, Carlos, é um grande prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente possa desfrutar aí de momentos legais. Então, seja muito bem-vindo, Carlos Henrique, nosso jornalista convidado. É um prazer, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia, Leide. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão acompanhar o podcast, né? Não sei que vocês estarão assistindo, né? É um prazer estar aqui hoje. Como o Thiago disse, vocês são um amigo aí do portal. Então é um tema que eu acho que é muito importante a gente debater, não somente na educação, mas na inclusão como todo, em geral. A inclusão em geral, né? Sabe que no comecinho dessa segunda temporada do ABC Cast Conexões, nós trouxemos o assunto de acessibilidade aqui e a inclusão no mercado de trabalho. E agora, então, acho importante a gente continuar aquela conversa que nós tivemos lá atrás para falar sobre essa inclusão na educação. Então, a nossa convidada de hoje, ela é uma das vozes mais qualificadas do país quando o assunto é acessibilidade, né? E ela não fala só sobre acessibilidade, ela também fala sobre diversidade, direitos das pessoas com deficiência intelectual, ou seja, é muito mais amplo, o leque é maior, né? Então eu queria apresentar para vocês a Leide Maia, é historiadora pela USP, especialista em história da África e psicopedagogia. Ela também é cofundadora do Espaço Mosaico e ela é a mente por trás da plataforma Maia, né? Tem atuado também como coordenadora na Autodefensoria da região Sudeste da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Então, essa aí é a Leide, é só um pouquinho, o currículo dela é muito mais extenso, mas para a gente já conversar com ela, seja bem-vinda, Leide, é um prazer receber uma pessoa tão gabaritada aqui para a gente falar de um assunto tão importante, né? Então, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, e Thiago, Carlos, muito obrigada aí por essa oportunidade da gente poder conversar, conhecer e levar também, acho que essa pauta para mais pessoas e entender aí que momento nós estamos e enfim, né, a gente poder ter esse espaço aqui. Então, gratidão, o espaço que a gente tem também para estar pautando essas questões lá no ABC do ABC e agora aqui no podcast para a gente poder ter esse momento de bate-papo. Gratidão, viu? Legal. Leide, sabe que antes da gente começar o assunto em si, gostamos de usar uma pergunta de quebra-gelo, assim. E eu tava pensando, o que eu posso perguntar pra Leide pra gente começar a nossa entrevista? Eu fiquei pensando bastante sobre essa sua formação em história, né? Porque geralmente a gente olha pra história no intuito de entender o passado, mas a sua atuação profissional hoje, ela tá inteiramente focada no futuro, ou pelo menos no presente para pavimentar o futuro para crianças e jovens que têm alguma deficiência, né? Aí eu fico me perguntando assim, em que momento a história percebeu que precisava entrar na sala de aula e para tentar reescrever esse presente dessas pessoas? É muito interessante, porque eu acho que tem tudo a ver com a minha trajetória de vida, né? Não digo nem profissional, mas de vida. Então, tanto a escolha da história, como meu percurso aí de formação, como hoje está atuando aí nessa frente da educação inclusiva, né? Quando eu
Estava ali naquele momento de decidir o que eu ia fazer, pensei em direito, pensei em outras frentes, acabei iniciando até um curso de direito na época, isso muitos anos atrás, mas acabei indo para a história, e eu acho que a história para mim foi um curso essencial e que me deu uma possibilidade de ter uma visão ampla e crítica, né, do mundo, e porque a gente acaba tendo em perspectiva toda a história. E a história, ela tem um papel fundamental, que é a gente poder olhar para esse passado, compreender, né, processos, enfim, o passado, o que aconteceu e como aconteceu, e ter esse olhar a partir de questões que a gente se coloca no presente, mas justamente para que a gente possa, a partir dessa reflexão e de olhar para a história, redesenhar um futuro, né, pensar caminhos para o futuro. Então, acho que a história sempre está nessa situação. A história só se faz com o presente, né, com questões que a gente se coloca no presente. E eu acho que tem tudo a ver, esse meu contexto de formação profissional tem muito a ver com isso. E quando eu saí da história, né, eu acabei trabalhando por muito tempo em cursinho, né, pré-vestibular, já pensando a educação como um espaço, né, um processo de transformação social. Então eu trabalhei por muitos anos em cursinho, em escola pública, olhando para que esses jovens mais periféricos tivessem a oportunidade de acessar o ensino superior, a universidade. Depois eu trabalhei por muito tempo, quase 7 anos, no Paraisópolis, né, que é a segunda maior favela de São Paulo, ali também escrevendo e articulando projetos voltados para a educação, cultura, geração de renda, junto com uma turma muito engajada, um movimento social ali muito engajado, que era da Associação de Moradores, né, junto com o Gilson, e uma turma maravilhosa. E dali, meu encontro com a educação inclusiva tem muito a ver com a minha mãe, minha sócia, minha parceira nessa trajetória, que inclusive se aposentou aí numa cidade do Grande ABC, né, que é Diadema. Então ela trabalhou por 25 anos, se aposentou em Diadema, que foi uma das primeiras cidades do Brasil a pensar, olhar um projeto, né, implementar um projeto de educação inclusiva. E isso lá em 1994. Então essa pauta, que parece que é muito recente, muitas pessoas colocam como familiar, uma né? pauta. Você já traz do berço. Então eu acabei crescendo nesse ambiente, com esse contexto, e tendo ela ali como uma referência fundamental. E nós estamos juntas, né, no Mosaico, na Maia, e outras pessoas também, vários outros profissionais, mas foi a partir dessa situação. Então, a historiadora, para vir para esse lugar aí de pensar a diversidade, a inclusão, foi algo muito natural para mim, né? Porque sempre, ao longo da minha trajetória, sempre algo que me inquietou muito foi olhar, né, para a questão de grupos que, historicamente, sempre estavam aí sendo excluídos, né? Então, não é à toa que a minha pesquisa foi voltada para a questão da escravidão, né? E depois eu acabei aqui trilhando meu caminho dentro da educação inclusiva, mas sempre olhando para o que a gente pode fazer e como que a escola e a educação tem um papel fundamental na transformação social. Então eu vejo que está totalmente relacionado, né? Contando assim dessa maneira. Não, perfeito. Eu acho que com isso, então, a gente consegue entrar no assunto principal aqui, e até para contextualizar para quem está nos acompanhando, esse cenário da educação inclusiva no Brasil, ele passou por algumas mudanças regulatórias, né, com um certo impacto com a promulgação de 2 decretos e uma portaria do MEC, né? Então a gente está falando aqui do decreto número 12.686, de 2025, e do decreto 12.773, de 2025. E a portaria do MEC, a portaria número 421, né, que foi desse ano, inclusive, de maio de 2026, né? Aí, Leide, queria te perguntar direto, na prática, o que mudou na rotina regular das escolas com essa nova legislação? E eu já abro espaço aqui pro nosso amigo Carlos. A Leide vai começar a responder, mas fique à vontade de interagir também. Eu sei que você vai ter outras perguntas aqui no meio, então, Leide, o que mudou? E Carlos, fica à vontade depois dela responder, começar a fazer suas perguntas também. Isso. Bom, eu acho que sempre essa questão a gente tem que olhar em perspectiva, né? O que a gente vem aí nas últimas décadas,
galgando aí em termos de avanços e conquistas de direitos em relação à pessoa com deficiência. Não tem como a gente falar desse momento agora sem olhar para esse processo, porque há pouquíssimo tempo, olhando numa perspectiva histórica, né, as pessoas com deficiência, eu estou falando qualquer deficiência, tá? Ou elas estavam em espaços, né, em escolas especializadas, espaços segregados, ou elas sequer tinham acesso à educação. Então, é algo recente que a gente vem discutindo, principalmente com uma força maior, né, a partir da Declaração dos Direitos da Pessoa, né, dos direitos humanos, e depois, com mais força, pensando no nosso país, a partir da redemocratização e da Constituição Cidadã, pensando a educação de uma forma para que a gente tivesse que democratizar o acesso à educação. E aí entra nessa pauta também como pensar quem está fora da escola. E a gente está falando de uma forma mais ampla. Mas aí teve essa pauta, a questão da pessoa com deficiência. Então a gente tem uma série de momentos que vão pautando isso. Então, desde a declaração de Joint, a declaração de Salamanca, a LBI, né? Aí em 2015 a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão. E esses decretos agora mais recentes, eles vêm no sentido de, a partir de uma experiência já de transformação de escolas especializadas para a construção de uma escola para todos, da construção de uma escola inclusiva, como que você, então, olha para esse cenário e regulamenta tudo isso, né? E dentro dessas necessidades. Então, acho que eu diria que a principal mudança desse momento que a gente está vivendo hoje não é necessariamente jurídica, porque a gente já vem num processo de garantia desses direitos, de garantia do acesso à educação. Eu acho que o que muda, principalmente, é essa concepção dessa construção de uma escola para todos, né? Porque durante muito tempo a inclusão foi tratada como que eu faço um arranjo aqui, uma adaptação para esses alunos que estão chegando numa escola que eles não estavam, né? E eu acho que essa legislação, a grande mudança, né? Eu partilho muito mais uma questão de concepção, é pensar como que eu construo, eu estruturo essa escola para todos. Então, é um passo aí para olhar para a questão de estruturação dessa escola, né? Então, quando nessa nova legislação se propõe eu ter um projeto político-pedagógico, eu ter um currículo que pode ser pensado desde o início, olhando para a diversidade da escola, eu acho que é uma mudança de pensar a escola como um todo. Então, eu acho que essa é uma questão mais importante. Eu vejo assim interessante porque eu acompanho muito essa mudança que teve. Eu me recordo, hoje mesmo me recordei enquanto estava me arrumando aqui para o podcast, que assim, eu tenho hoje 29 anos de idade. Quando eu fiz o prézinho, lá em 2001, acho que foi 2001 que eu me recordo dessa época, tinha uma menina, uma criança na minha sala. Então entrou uma garota, uma menininha, que ela era surda e muda na minha sala. E eu lembro que naquela época aquilo me marcou porque eu era uma criança, eu nunca tinha visto uma criança que não ouvia e não falava. Isso acho que para todos ali na sala ao redor. E eu me recordo da professora não ser tão preparada para receber aquela criança. Então as pessoas não sabiam se comunicar. Era hora de voltar para a sala, os alunos tinham que correr e chamar a atenção dela para ela ir para a fila. Então a gente tinha essa dificuldade. Anos mais tarde, eu conversando com uma outra amiga minha que estudou num colégio aqui em Mauá, e ela disse que na sala dela tinha duas crianças, dois jovens, surdos e mudos, e que tinha professores intérpretes na sala deles. Então a gente vê que está tendo essa mudança, né? Eu vejo assim que a inclusão não é somente colocar o aluno ali, o professor se vire, que dê um jeito ali para incluir o aluno nos estudos, mas também ter alguém ali de apoio, que infelizmente não tinha. Eu vejo que isso tá vindo hoje, né? Esse apoio em geral, assim, para os professores, né? Exatamente. Só para fazer um comentário a partir do que o Carlos trouxe, né? Acho que ele falou tem 29 anos, né? Então, assim, são praticamente essas 3 décadas que a gente vive muitas transformações. E essa escola vem se transformando, a escola brasileira vem se transformando. E aí a gente tinha qual o cenário, né?
é o estudante que precisava se adaptar à escola ou a escola fazer alguns arranjos, alguns ajustes ali de adaptação, né? Até essa palavra era bem utilizada. E acho que agora, né, pensando, né, eu acho que esse acúmulo, esse avanço, esse processo que a gente vive, a escola passa a se organizar para garantir que todos possam aprender. Essa é uma pauta da educação, né? Eu acho que a gente venceu uma etapa fundamental, considerando, né, esse processo de democratização do acesso à escola. Então a gente conseguiu garantir o acesso, né? Historicamente é no último período. Agora acho que a gente está num processo, independente de ser um aluno com deficiência ou sem deficiência, tá, gente? Estou falando pensando na escola brasileira. A gente está agora num desafio que é garantir a qualidade e para todos. Então eu acho que a gente vem aí com uma série de dados e a gente passou por uma pandemia. Então essa geração da pandemia foi extremamente impactada por passar praticamente 2 anos tendo aulas remotamente. Então, a gente tem uma geração impactada. A gente teve em fevereiro do ano passado todo um pacto nacional para a recuperação das aprendizagens, porque isso não é só, não se trata só do aluno que tem uma necessidade educativa específica, né? A gente tem mais de 50% dos estudantes que não estão se alfabetizando no tempo esperado, né? Ali nos anos iniciais do Fundamental 1, saem da escola sem conseguir ter um letramento adequado, ou seja, eu leio, mas eu não compreendo o que eu estou lendo. E se for um texto mais complexo, né, aí é mais complicado. Então, o objetivo dessa escola no sentido de formação é algo que é um desafio desse momento, seja para estudantes com ou sem deficiência, né? Então, e fora outros aspectos que a gente vem observando, né? O acesso de telas, como esse estudante também tem essa questão atencional, de retenção de memória, de conteúdo, etc. Então, acho que é uma diversidade muito grande de sala de aula para alunos que têm ou não têm algum laudo. Esse é outro avanço também que eu identifico nessa nossa nova legislação. Até essa nova legislação, qualquer ação que a escola fizesse em relação a poder encontrar outros caminhos de aprendizagem para essa diversidade que se apresenta na sala de aula, dependia muito de um laudo. Então, a escola só poderia pensar alguma coisa ali de adaptação, de acessibilidade, tudo a partir de um laudo, de uma documentação do aluno. E hoje, nessa nova legislação, eu acho que um avanço foi não ter a necessidade de um laudo para que a escola possa pensar acessibilidade, um plano educacional individualizado para aquele aluno, ter o acesso ao AEE, que é o atendimento educacional especializado, que é no contraturno, né? Então, eu acho que a gente começa a olhar de uma forma mais concreta para essa diversidade que se apresenta em sala de aula e que dentro de Leide, mas desculpa, desculpa te interromper. A gente vive num momento em que constantemente somos bombardeados com avanços e muitos retrocessos também, dependendo de quem acaba assumindo o poder, né? E aí eu não falo só de nível nacional, eu digo nível estadual, nível municipal também tem esses impactos, né? Um governo faz algo, o outro desfaz, aí o outro faz menos, enfim, a política brasileira ela tem caminhado assim já há alguns anos. Esses 2 decretos e a portaria do MEC, na sua visão, trazem avanço para a educação inclusiva ou ainda tem muito que melhorar? É um passo a passo, né, Thiago? Porque é claro que a gente teve, nesse processo, como a gente teve 2 momentos do decreto, né, em outubro e uma revisão, um ajuste ali em dezembro. Então, teve ali algumas questões que eu acho que envolve muito assim, o papel de cada um nessa questão da escola inclusiva. Então, esse foi um grande impasse que a gente viveu ali, principalmente nessa mudança entre uma versão e outra. Porque eu acho que historicamente, né, a gente tem um papel muito importante das famílias e dos profissionais e das organizações, instituições. Eu faço parte de uma instituição, Mosaico, que faz parte da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que tem um papel histórico na luta pela escola inclusiva, pelo direito de todas as pessoas e das pessoas com deficiência intelectual especificamente, né, com síndrome de Down, estarem na escola. O que a gente vê é que
também a gente precisa entender bem o papel de cada um. E aí isso é algo que eu acho que precisaria avançar. Então, se a gente pensar nas APAES, nas pestalozes, tem um papel fundamental aí historicamente, né? Cumpre um papel fundamental. Mas é muito importante que que esses espaços, esses trabalhos, essas instituições não substitua o direito do estudante estar na escola. E justamente essa rede que se formou ao longo de muitas décadas, há muitos anos, e que cumpre um papel ainda hoje no campo da saúde, das primeiras terapias e até da educação, um papel fundamental, como que pode compor, garantindo ainda o direito desse estudante estar na escola e essas instituições cumprirem um papel ali de contribuição no contraturno, por exemplo. Então, isso é algo que ainda não ficou muito bem... É um debate ainda grande, né? Não existe um consenso em relação a isso. Mas eu acho que, de forma geral, a gente teve um avanço grande nesses pontos, né? Primeiro, a gente pensar essa escola já olhando para essa diversidade desde o início, enquanto estrutura, e aí a gente vai ter condições em termos legais para que isso aconteça. Tira a necessidade, a obrigatoriedade de um aluno ter um laudo para que ele possa ter um atendimento educacional especializado, porque às vezes tem várias questões nisso, né, gente? Quando a gente fala de um laudo, dizer que a pessoa tem algo, uma avaliação, tem a questão do acesso a ter esse tipo de avaliação. Então, a gente está falando de um país de proporções continentais, com diferentes realidades em todas as regiões do país. Às vezes a pessoa não tem acesso a falar, o que meu filho, minha filha tem aqui que está impedindo ela aprender? Ela tem uma dislexia, ela tem uma deficiência intelectual ou simplesmente ela está com uma dificuldade de aprendizagem que é temporária? Ô Leide, eu até ia um pouco mais além nessa sua discussão, né? Eu até vou levar essa discussão, na verdade, para um outro ponto, que ela envolve muito a infraestrutura e a capacidade do corpo docente das escolas, né? Assim, até eu vou pedir a sua gentileza de me corrigir se eu estiver errado, tá? Porque eu vou fazer uma observação aqui do ponto de vista de um marido de professor. Então eu tô olhando do acompanhante aqui. Do que você escuta ali também, né? Do que eu escuto. Eu vou até trazer um relato interessante para você avaliar, né? Muitos professores, eles relatam assim um sentimento de despreparo, né? Por não saber lidar com essa diversidade dentro da sala de aula. Quando você leva pro ensino público, você tem salas superlotadas. Quando você leva para o ensino privado, parece que a exclusão da pessoa com deficiência ela é proposital, porque aquela escola privada ela visa muito o resultado e qualquer limitação intelectual ou física pode atrapalhar o resultado final. Né? Então, considerando assim essa nova legislação, a necessidade de formação continuada para os professores e tudo mais, o que você considera que deveria ser, talvez, a estratégia de escolas, seja dos municípios, né, escolas privadas ou públicas, para preparar esse corpo docente e ter uma equipe de fato pronta para poder atender e fazer esse trabalho de fato acontecer? Eu acho que você toca num tema que é fundamental, né? Eu acho que essa sensação de solidão que o professor por muitas vezes sente em relação às demandas que se apresentam ali no contexto de sala de aula é muito grande. Quando a gente vai fazer todo esse processo de cursos, formações, que é um trabalho que a gente faz aqui grande, eu acho que uma das primeiras questões é o professor se sentir solitário, com uma sensação de certa impotência, o que fazer com tamanhas desafios. E eu acho que isso não tem uma resposta ou uma coisa pronta, mas eu acho que a grande questão é uma questão estrutural da educação brasileira, que perpassa, para mim, assim, né, como eu acho que perpassa pela questão da valorização, né, do professor. E aí envolve questão salarial, questão de carga horária, né, formação, porque a gente tem excelentes professores, excelentes. Porque às vezes o pessoal, o professor não tem condição de fazer. Gente, não é. Porque o professor faz muita coisa, o professor dá conta, só que por uma questão que envolve até uma desvalorização da carreira, né? Vamos falar de carreira. Então, o professor tem que dar aula em 2, 3 escolas, né? E aí, o tempo que ele tem de qualidade
tanto para a própria formação, ou para preparar, ou para planejar, que estaria dentro de você ter uma valorização. Então, perpassa para mim, não tem como a gente não discutir essas questões, né? Que envolve a questão salarial, questão de carga horária, o professor não tem essa necessidade. Então, se você pega ali, vamos falar, está em São Paulo aqui, algumas escolas que têm lá exclusividade, escolas, né, enfim, veja lá o tempo e a qualidade desse professor. É porque ele é muito diferente a formação dele? Não necessariamente, porque a gente tem professores excelentes na rede pública, mas eu acho que envolve essa questão da valorização da carreira docente, né? E não ser uma carreira, eu quero escolher ser professora e ser valorizada por isso. E não ser professora porque, de repente, uma outra carreira que eu optei não deu certo, ou porque eu não tenho alternativa, ou porque é o curso que eu tenho ali mais acessível para mim naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que... É algo que não é algo simples, quando você fala de mudança de cultura, quando a gente fala de uma mudança que envolve uma valorização que é muito mais... tem um tanto de subjetividade, mas tem algo que tem questões que são concretas. Então, por isso que é tão importante os professores estarem organizados, né, toda essa categoria, para reivindicar isso. E tem um outro ponto que a legislação traz, que é a necessidade dessa formação, né, de 360 horas, tanto para o professor, e tem a carga horária de 180 horas para o profissional de apoio ali. Então já coloca essa necessidade de que a gente precisa parar para estudar, para ter uma formação para essas novas demandas que se apresenta, né? Mas a formação, ela é parte dessa solução, mas ela precisa vir acompanhada de condições reais de trabalho, né? E eu acho que essa é uma pauta, enfim, Aí a gente estenderia essa conversa aí. Mas é que eu acho que não tem como a gente falar, por exemplo, não tem como a gente trazer essa pauta da inclusão sem trazer essa pauta, porque você não vai simplesmente formando melhor o professor resolver as questões de inclusão, resolver a questão da diversidade da escola, né? Eu acho que envolve muitas outras coisas. Inclusive, a gente pensar, por exemplo, estruturalmente, né, numa turma, o tamanho da turma, você tocou nessa questão, né, o tamanho da sala de aula, o número da turma, a quantidade de alunos. Se eu sou o professor regente, eu tenho 1 ou 2 auxiliares, dependendo do contexto e da diversidade da minha sala de aula, porque entra numa outra discussão, que quais alunos precisam de um acompanhamento individualizado? Será que todos os alunos que estão colocados lá precisam desse acompanhamento? Ou se eu tenho uma estrutura pensando uma sala de aula que tem toda uma diversidade e eu tenho ali o professor e auxiliares, né, e professores compondo com ele nesse contexto dessa turma que tem ali uma diversidade, não dá conta. Então são várias questões que a gente precisa pensar estruturalmente, né, e não individualmente ali para um aluno ou outro que demandou, mas como que a gente pensa estruturalmente essa escola e perpassa pela valorização docente, com certeza. Muito interessante. A conversa é excelente. Acho que a gente está tocando em pontos muito sensíveis e necessários, né? Carlos, desculpa, às vezes eu faço um monopólio aqui da discussão, mas assim, você tem perguntas, né? Assim, eu fiquei meio curioso, assim, na questão... Hoje a gente tem, como é que se diz... deficiências que são reconhecidas pela sociedade, né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem uma visão muito superficial ainda do que é deficiência. Às vezes, quando se fala de deficiência, a pessoa pensa, a pessoa quer morrer, a pessoa não tem um membro e tal. E a gente vê que hoje está entrando, assim, não entrando na sociedade, mas a gente vê no Congresso coisas que estão se tornando deficiência após leis, como a fibromialgia, ou o próprio autismo, que a gente vê que hoje existe um estudo, que antigamente era só o grau 3 que era considerado. Hoje a gente tem grau 1, 2, 3, de repente pode ter algum grau maior, TDAH, outras coisas que estão entrando assim numa questão de pessoas que precisam ser incluídas. A pergunta seria assim, com o tempo, essa lei pode ter alguma mudança, algo que não é considerada deficiência hoje, mas daqui 2, 3 anos seja considerada uma deficiência?
vai precisar ter uma mudança na lei ou apenas assim no treinamento, professor desqualificado? Tá, vamos lá. Eu acho que você pegou um ponto aí bem importante, né, Carlos? Porque assim, acho que vamos pautar aí, porque a gente já tem recursos para caminhada aí para falar o que é, como que a gente define o que é uma pessoa com deficiência, né? Eu acho que na Lei Brasileira da Inclusão tem uma definição ali importante, né? Que está baseado na Convenção da ONU. Então, a pessoa com deficiência, independente de qual seja, né? Física, sensorial, intelectual, é alguém que possui algum impedimento, né? De longo prazo, de natureza física, intelectual, sensorial, e essa condição que a pessoa tenha, ao encontrar barreiras, porque as barreiras estão fora, né, da condição que a pessoa tenha, impede que essa pessoa se desenvolva, aprenda, participe de forma plena e igualitária. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente... Então, o que é pessoa com deficiência? Outra coisa, como quando a gente vai construir a escola para todos, independe, porque a aprendizagem não necessariamente está relacionado só com a questão de deficiência. Então, acho que também isso é um ponto importante. Sim. Então, dentro de um aspecto, quando a gente olha um estudante que tem uma necessidade educativa específica, veja que a gente não está falando necessariamente de deficiência. Eu posso estar falando de um estudante que tem sim uma deficiência, que ele acaba encontrando barreiras para a sua aprendizagem, então pode estar no campo ali de uma condição específica que ele tenha, mas eu posso ter também estudantes que vão se beneficiar dessa legislação que envolve, por exemplo, algum transtorno de comportamento, que aí entra o TDAH, o autismo, né? Transtorno opositor. Isso é algo que a pessoa convive dentro de um funcionamento, né, da neurodiversidade, que a gente precisa pensar formas para contribuir que esse aluno esteja ali participando e pertencente e aprendendo no contexto de sala de aula. Tem outras situações e a gente tem estudantes que não têm necessariamente nenhum transtorno de aprendizagem, né, que entra lá dislexia, descalculia, que não tem nenhuma deficiência, mas que pode passar a ter alguma necessidade educativa específica. Por exemplo, a gente vive uma epidemia aí de questões de saúde mental, né? E isso certamente vai impactar esse estudante no contexto ali de aprendizagem. Então, se por algum motivo o aluno está passando ali, a gente está vendo muito isso, né? Ansiedade, depressão, enfim, situações nesse sentido, vai impactar. E tá vendo? Não está relacionado necessariamente à deficiência. Então, quando a gente... por isso que eu acho que isso, linkando com o que o Carlos trouxe, né? Não é no sentido de eu ter facilidades para todo mundo. A gente tem que pensar uma escola que seja acessível e que promova aprendizagem significativa para todo mundo, independente de qual é a condição que esse aluno tenha, de qual momento que ele está vivendo ou qualquer necessidade que ele tenha. Então, quando você olha, e aí é uma base importante, você está falando de desenho universal para aprendizagem. Como que eu faço com que todos os estudantes tenham acesso a esse conhecimento e que esse conhecimento, esse aprendizado, seja algo que se torne significativo? Senão a gente, caminha para um lugar que não é bacana, que não é bom, né? Então acho que esse que é o caminho aí. Perfeito. Nosso tempo vai correndo e eu preciso fazer agora um breve intervalo para quem está em casa nos acompanhar um recado que nós temos para vocês. Então, não sai daí, é um minutinho, a gente já volta. Olá, essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABC Cast. Fala pessoal, você já deve ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, apresentadora do ABC Cast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABC Cast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida.
Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Contraponto. Explicando para nossa convidada como funciona, nesse quadro nós abrimos para que o nosso jornalista convidado faça suas perguntas. Esse quadro não é roteirizado, então não sei o que virá aí de perguntas, tá, Leide? Aqui é o quadro terror das assessorias de imprensa, que a gente também não sabe como é que é, não conseguimos preparar, mas assim, já é certo que serão boas perguntas, né? Então, Carlos, o tempo é seu, se precisar de qualquer apoio eu tô aqui, mas não vou me manifestar mais, vai lá. Tá certo. Leide, a gente conversou aqui muito sobre a questão das leis, a questão da inclusão. Há pouco eu trouxe aí a questão aí de coisas que estão se tornando, aí, entrando na questão da deficiência, fibromialgia, ou TDAH que está... fibromialgia hoje é equiparado ao TDAH está no Congresso, aí no Brasil ainda não. Mas, enfim, a questão do que já tem hoje, essa lei... a gente vê que muitos professores hoje não são preparados, mas você falou também sobre a sobrecarga dos professores. O professor tem 3 escolas para dar aula, alguns professores estão indo numa pós-graduação, no doutorado, fazendo outras coisas. Como que as escolas ou os diretores podem fazer para que isso não se torne um problema, digamos assim, entre uma briga entre escola e pais? A garantir que a lei ela realmente promova uma inclusão, né, em vez de gerar conflitos entre familiares e... Eu acho que é a gente buscar nessa construção da escola, estruturar e ter garantias reais aí tanto para os professores, né, poderem exercer aí seu papel, e a escola, né, porque não a inclusão ela não é e não pode ser fugiu a palavra. A inclusão não é e não pode ser responsabilidade de uma única pessoa. Não pode ser responsabilidade só do professor que está ali no chão de sala de aula, vamos dizer. É de uma comunidade toda, né? Então, quando a gente pensa esse processo, e claro, você fala assim, mas é muito fácil falar no campo das ideias, ou, né, pensar. A gente olha muito para questões concretas. Então, a escola, né, pensando a escola como um todo, olhar para essa questão de formação continuada dos professores, sim, para que esse professor tenha um espaço de fala, de esvaziamento, de compartilhamento, de encontrar caminhos que às vezes ele não está, né, e junto ali num coletivo poder ter o espaço de formação, para além de eu ter um monte de teoria e que pode estar conectado ou não com o meu dia a dia ali, mas é como que eu faço essa interseção, eu ter um embasamento teórico, mas eu conseguir transpor a teoria para a prática ali pedagógica, para eu trazer para o meu dia a dia de sala de aula. Isso só vai acontecer com o coletivo dessa escola olhando para isso. Esse é o primeiro ponto, que é a formação. O outro, eu acho que também hoje em dia a gente vive o momento da tecnologia, né? Então a gente ter tecnologias e a gente ter também recursos que possam contribuir para diminuir essa carga dos professores, né? Então eu vejo que isso é outro ponto importante e que foi uma coisa que a gente se dedicou muito aqui para olhar, para fazer com a Maia, que é uma metodologia, mas que envolve uma série de recursos para contribuir com o professor, para diminuir essa sobrecarga, né? Para diminuir, para facilitar esse processo, seja no processo de documentação, de ter recursos didáticos acessíveis, de avaliações acessíveis e de olhar para esse estudante, acompanhar isso num único lugar, enfim. Então, é uma preocupação que a gente teve grande. Então, quando a gente reúne essa preocupação desse coletivo, dessa comunidade escolar como um todo, esse professor se sente ali com possibilidade de troca, de aprendizado também dele no coletivo, e também ter recursos e tecnologia para isso, eu acho que é um caminho para que isso aconteça. E também a gente sair desse lugar
que muitas famílias às vezes também têm muita preocupação, né? Onde eu tô deixando meu filho e minha filha? Que escola é essa? Né? Eu acho que a família também tem um papel fundamental de compor essa comunidade escolar. A comunidade escolar não é só de coordenador e professor, é com as famílias, né? É a equipe de apoio que vai estar ali no contraturno, no AE, e isso está conectado. Porque a gente só vai conseguir construir tudo isso com todo mundo envolvido, né? Envolvido de verdade, com a escola, com a aprendizagem do seu filho e de sua filha e construídos conjuntamente com a escola. Sim, trabalhando juntos, até porque, assim, eu tenho uma amiga que ela é professora, e ela me disse assim, no início desse ano, ela me disse que ela estava com alguns problemas, do qual ela falou dessa questão da inclusão que existe agora, mas ela disse assim que ela tem uma sala cheia de alunos, e que tem ali, que são 3, 4 ou até mais ali com algum tipo de deficiência, transtorno. E ela, infelizmente, ela não é preparada o suficiente para isso. E a formação dela é uma formação pedagógica, uma formação em letras ali, enfim, para que se evite esses problemas, né? Você acredita que pode ser que futuramente haja alguma fiscalização para talvez impedir que as escolas estejam matriculando alunos porque realmente querem incluir e tem professores preparados para inclusão, ou para, se for palavra assim, para cumprir uma tabela, porque tipo, nós precisamos ter 4 alunos neurodivergentes ou com alguma deficiência em cada sala, então vamos colocar 4 em cada sala, mas professor que vá atrás do seu curso para aprender, em vez de colocar algum professor para auxiliar. Não existe bem essa meta, né? Existe que nenhum aluno pode estar fora da escola. Evitar que existe uma meta. Mas... evitar que existe uma meta, né? Não que existe, mas a gente vê esse problema, exemplo, no mercado de trabalho, um exemplo. Né? Eu vou trazer assim um exemplo para a gente entender mais a pergunta. Eu acho que são pontos importantes, né? Porque a gente... Não tem como... A gente pensa numa uma sociedade que ela se constitui historicamente a partir de vários preconceitos, né? Estruturais. A gente está falando do racismo, machismo e o capacitismo. Então, que é o preconceito aí em relação à pessoa com deficiência. Se ela vai ter capacidade de estar naquele ambiente, de aprender, de dar conta, né, vamos dizer assim. Então, isso é essa essência aí do capacitismo, e a gente está permeado por essa estrutura, por essa visão, e que a gente tem que estar sempre vigilante para romper, né, com essas estruturas. O que eu vejo? É claro que a gente vê uma série de situações, né, Carlos, Thiago trouxe, é escola que, ainda hoje, isso é muito comum, né? Escola que fala, eu não estou preparada para receber seu filho e sua filha, eu não tenho vaga para essa turma, principalmente no privado, porque no público, enfim, o público ele não vai negar a matrícula, tem uma questão de vaga ali, dentro daquela região, e é isso. Mas o fato é que o que a gente está colocado aqui, independente de ser pela via de sustentar esse professor, essa equipe, essa escola como um todo, dentro desse contexto que já está colocado para a escola, já está colocado, né? Então a gente precisa olhar para isso, precisa construir uma escola que tenha capacidade de responder à diversidade como uma característica permanente da escola. Não vai ter, é isso, está colocado. E não é preparar o professor para um aluno específico. Já não é mais esse lugar. É preparar a escola para ensinar uma turma que naturalmente vai ser diversa, né? Eu acho que é disso que se trata agora. Agora não, já faz tempo, tá? Mas, olhando para isso, e aí eu acho que não tem a ver com método ou fiscalização, é como que a gente vai agora... Essa turma é diversa, já faz tempo. Essa escola já é diversa, então a gente tem que lidar com isso. E aí eu acho que entra, sim, como que a gente faz? Então, é a formação continuada, é a gente aliar recursos de tecnologia assistiva, recursos de acessibilidade pedagógica,
ter a tecnologia aí, né, bem estruturada, para que ela possa contribuir junto com esse olhar da escola. Também não tem tecnologia que vai substituir, tá, professor, e nem a escola tem que ter essa concepção. É a concepção. Então, o ponto é esse. E aí você fala, mas na prática eu tenho uma aluna aqui, Leide, muito bonito isso e tal, mas na prática eu tenho uma turma e 5 alunos que me demandam 5 coisas diferentes. Como que a gente faz? Aí a gente volta. É isso, a gente precisa estar ancorado. Formação, a estrutura da sala, eu e mais uma pessoa ou 2, num time, numa equipe, que eu vou fazer com que essa turma aprenda. Eu não posso estar sozinho ali. Por isso que a gente fala, né? Não é o AT que entrou. A gente teve uma discussão um tempo atrás, né, sobre isso na educação. É o acompanhante terapêutico? Não estou dizendo que o acompanhante terapêutico não tem a sua importância e o seu lugar. Mas para pensar a escola, a gente tem que pensar enquanto educadores, porque muitas vezes é como se fosse assim, um monte de profissional de fora da escola vem falar o que o professor tem que fazer, como se o professor não tivesse o seu conhecimento pedagógico, né? Como um produtor também de conhecimento dos principais pensadores do mundo de educação, é o Paulo Freire. E ensina para um monte de gente, com seus estudos, os caminhos para você ter uma educação para a autonomia, né? Uma educação crítica, uma educação emancipadora. Então, assim, a gente também precisa... Aí volta naquela valorização docente, né? O professor também se sentir potente para dizer, ok, médico, você cuida dessa parte, terapeuta, psicólogo, você cuida dessa parte, da educação cuido eu, né? E tudo bem, a gente pode se somar e dialogar, porque a educação é multidisciplinar, mas também entendo que a escola, e a escola vem fazendo um trabalho com ou sem estrutura, como pode, mas perpassa por tudo isso que a gente falou. E aí, eu queria voltar um pouco, né, desse professor também se sentir potente, né, acreditar no seu potencial e do seu aluno para a aprendizagem. E nós, enquanto professores, também acreditar no meu potencial, que eu vou encontrar caminhos, porque não existe especialização que vai te ensinar a dar conta dessa diversidade, não existe isso. Agora, claro, a gente vai lá conhecer, a gente vai saber o que significa um aluno com síndrome de Down, com TEA, com síndrome de West, com síndrome de Williams, o que significa isso? Um TDAH, um aluno com TDAH, lógico que nós vamos buscar conhecimento para isso, o professor já faz isso. Agora, a gente tem que estar especializado em gente e entender que gente, o nosso diferencial para qualquer outro animal é aprender e ensinar. É aprender e transmitir aquilo que a gente aprendeu para outra pessoa e demonstrar aquilo que eu aprendi dentro do meu contexto de vida, né? Isso que nos diferencia, claro, dentro de todo o contexto de linguagem, etc. Mas é isso, principalmente, que nos diferencia de outros animais. E a gente ter isso, né, que eu enquanto educadora, todas as educadoras, educadores, vão ter esse potencial para... Como que eu vou... Porque assim, não existe uma pessoa que não aprende. Não existe pessoa que não aprende. Pode ser que eu não estou sabendo ensinar. Pode ser que eu não encontrei o caminho de aprendizagem dessa pessoa. Então, quando a gente muda a lógica do pensamento, e claro, e busca recursos, tá, gente? Eu não estou dizendo que formação, ter recurso é importante, mas considerando isso, a gente pode ter, gente, experiências sensacionais. Você vê, a gente tem situações assim de pessoas que vão chegando aí na fase adulta, não conseguiu se alfabetizar, e quando a gente faz uma pequena mudança, que é algo que surgiu muito do nosso trabalho aqui com a Maia, que foi o seguinte: às vezes a gente tinha estudantes que chegavam ali no Fundamental 2 e não estavam alfabetizados. E a escola, por entender que era o caminho, a professora, a equipe, insistindo ali exclusivamente no processo de alfabetização. E a gente vinha com uma proposta que claro que a alfabetização, o letramento é fundamental, mas esse aluno precisa estar inserido no contexto de sala de aula. A gente precisa pensar um recurso para o professor e para esse estudante que faça com que ele tenha acesso ao material didático para um conteúdo. E aí, independente de eu ter um ledor que me explica o que é célula,
ou eu vou olhar lá a imagem, ou eu vou entender o que é célula, independente de eu estar alfabetizado. Eu me sinto, como que esse estudante se sente? Com potencial para aprendizagem. E isso facilitava muito, né, dentro dessa nossa experiência, inclusive para o processo de alfabetização. E concluir o processo de alfabetização e esse aluno se sentir ter mais recursos e com uma potência maior ainda para esse processo de aprendizagem. Então, eu acho que isso tem que estar articulado, né? O professor também ele não dá conta, por exemplo, de adaptar tudo que está lá na BNCC. Então, como que ele faz? Se eu tenho que ter várias versões ali para um aluno, como que eu vou falar da história, né? História é um assunto muito complexo para um aluno que tem uma dificuldade acentuada ali de aprendizagem. Porque eu estou falando de conceitos, eu estou falando de processo, né? Mas será que não tem como a gente eleger o que é um objetivo ali principal e eu falar para esse aluno assim, ó, para esse aluno meu objetivo é ele entender qual é o conceito de país, para começar. Ou de independência, do que eu falar todo o processo de independência do Brasil, um exemplo, né? E um outro aluno, mas isso demanda formação, tempo e ter acesso a recurso que muitas vezes estão aí disponíveis, né? Perfeito, gente. A gente precisa caminhar aqui no nosso programa. Eu gostaria de chamar colocar assim, um tempero a mais nessa nossa conversa, trazendo para junto de nós aqui o Ed. Selo Ed Verdade. O nosso produtor. Ô Leide, durante essa nossa conversa, dados foram citados, né? Informações foram dadas aqui, e o Ed faz a checagem em tempo real durante o processo. E no final ele vem até aqui e ele atesta se a conversa foi verdadeira, se todos os dados estão validados. É o que a gente chama do quadro de selo Ed Verdade. A gente faz essa brincadeira com o nome dele, né? Então, Ed, diz para nós aqui, essa conversa foi de verdade? O que você traz de novo para nós aqui? Bom, primeiro de tudo, já foi muito proveitosa, né? A gente realmente entende que o Brasil é um país que tem uma capacidade muito forte de produzir boas leis quando a gente fala de educação, mas é difícil quando vai para a parte prática, né? E acho que a educação inclusiva é um dos maiores exemplos disso, porque infelizmente, como a gente viu aqui hoje, ela não depende só de boa vontade. Depende de estrutura, depende de formação, depende de investimento e principalmente dessa ação conjunta entre governo, família, escola, né? Leide, ao longo dessa conversa você explicou muito bem o que muda com os novos decretos e como que essas mudanças chegam às escolas por meio do plano de atendimento educacional especializado, do plano de desenvolvimento individualizado e também da Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Todos os dados, referências foram citados, estão de acordo com a legislação vigente. Então, sim, o selo Ed Verdade está garantido. Nesse momento da conversa, a audiência sabe que eu sempre costumo trazer um questionamento meu para a roda, para a discussão. Mas hoje eu quero aproveitar para fazer quase que uma consultoria com você. Eu tenho uma irmã de 27 anos que ela tem paralisia cerebral e autismo. A gente teve um suporte da APAE durante grande parte da vida dela, mas há uns 3 anos, mais ou menos, nós recebemos a orientação de que eles não tinham mais suporte, não tinham mais estrutura para lidar com o perfil dela ali, e desde então ela não frequenta nenhum espaço de desenvolvimento educacional. E assim, eu fico me pego pensando que essa é uma realidade que não é vivida só pela minha família. Então, o que eu queria pensar e trazer, qual que é a minha dúvida de fato é, existe um limite do suporte que o poder público pode oferecer para as pessoas com deficiência quando elas chegam à vida adulta? Ou é realmente o caso de as famílias simplesmente não saberem quais direitos de fato elas possuem e como que elas podem recorrer a isso? Você diz no campo geral, assim, eu só fiquei com uma dúvida em relação a uma coisa. Você está perguntando isso de forma mais ampla, só no aspecto educacional, ou de forma ampla, geral, assim, de direitos? Nesse momento, no aspecto educacional mesmo, de desenvolvimento. Isso é uma questão, e eu acho que é importante lembrar que quando a gente pensa em todo aspecto educacional ou de legislação, não é tratar as pessoas igualmente, né? Apesar da gente ter uma legislação que olha como garantir que essa pessoa tenha acesso
mas considerando a sua singularidade, né? Considerando a sua condição. Então, é quando a gente fala não mais de igualdade, mas de equidade. Então, eu não sei exatamente assim o caso da sua irmã, e aí eu acho que hoje também está se pensando em uma série de uma rede que olha para centros de referências, que são fundamentais, como eu falei também no início da conversa, né? O papel que as instituições, a Paz Pestalozzi, a Federação, cumpre aí ao longo das suas histórias, mas o quanto a gente precisa olhar para entender os caminhos possíveis. O caminho possível não é igual para todo mundo também, né? Então, assim, eu entendo, minha mãe conta uma história muito marcante para mim, que eles tinham lá, eles criaram o CAIS, né? Isso, ela tava ali minha mãe tava, é a Edna, o nome da minha mãe, Edna Maia. Então ela tava com toda uma equipe ali de educadoras e elas criaram um centro de atenção à inclusão social, o CAIS, né, em Diadema. E aí ela contava várias histórias assim que me chamavam muito a atenção, que é, por exemplo, essa questão de alunos que tinham múltiplas deficiências, que é o caso que você trouxe aí da sua irmã, e como fazer, né? Eu ficava pensando, mas como que faz uma proposta ali para ele aprender alguma coisa? E olha, assim, eu não consigo te responder assim na prática, mas eram coisas impressionantes. Então, estratégias que essas professoras usavam ali nesse contraturno, às vezes falavam assim, nossa, vamos fazer com que faz sentido ela ir na escola, quanto tempo, qual tempo, como que é, esse contraturno, como que funciona. Então, a gente tem, como você falou, né, uma legislação muito boa, mas quando ela parte para aplicação, tem aí seus desafios e esse gap que é muito grande. Mas eu acho que a gente tem que... Mas nada a gente vai conseguir se a gente não começa com essa legislação, né? Então, a gente precisa entender e valorizar, mesmo que a gente precisa vencer esse gap, essa lacuna que existe, para que a gente possa conquistar e fazer construções que muitas vezes vão ser artesanais, né? Mas para isso, para começar, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas esse estudante não tem condição de estar em sala de aula. Esse tem, esse não tem. E a gente está falando de dois grandes modelos, né? Então, esse modelo que dizia quem pode e quem não pode estar em determinado lugar, tô nem falando só da escola, às vezes até desistir, né? A gente está falando de um modelo que é um modelo médico, que está muito focado nessa questão biológica. E o que a pessoa, e focado nesse indivíduo, né? O que ela consegue ou não fazer, já pressupondo a incapacidade daquela pessoa para qualquer coisa, né? E a gente tem todo um movimento junto com esse bojo aí da discussão dos movimentos das pessoas com deficiência, na luta pelos seus direitos, né? E que vem junto com o movimento de direitos civis, ali nos anos 50, 60, 70, você tem uma mudança também de olhar que vai para o modelo social da deficiência, né? Que olha para que, claro que isso não quer dizer que não está negando a condição que a pessoa tem, uma condição específica, mas olha principalmente para o meio. O que se torna uma barreira para aquela pessoa se desenvolver, se locomover, se comunicar, né? Ou, o contrário, como a gente pode tirar essas barreiras, romper com essas barreiras e criar acesso, e criar acessibilidade. Então, aí são coisas, gente, quando a gente começa a se aprofundar no estudo, ou conhecer situações, pessoas e experiências, né? A gente vai ficando, você fala assim, nossa, vou dar um exemplo, né? Eu fiz uma formação, nós aqui da equipe toda, com o professor Romeu Sasaki, que é uma referência aí para pensar inclusão e acessibilidade, as dimensões da acessibilidade. E ele trouxe que um dos casos de emprego apoiado, quando a gente foi estudar ali o emprego apoiado, que é outra pauta, mas era uma pessoa que era acamada, ele não saía da cama. E ele estudou, ele fez faculdade, né? E ele queria trabalhar. Mas fala, como que uma pessoa que é acamada, ele trabalha? A gente não para pensar sobre isso, percebe? A gente não vislumbra. Por quê? Porque nós temos uma estrutura que tem determinadas capacidades que eu já coloco como condição, né? Então, e aí, só resumindo aqui essa história, essa pessoa
dentro de um contexto de toda uma metodologia de emprego apoiado, criou uma estrutura, isso lá nos anos 80, de atender pelo telefone. Não existia internet, né? Hoje em dia, isso é uma coisa mais que você fala, então, atender e ter um trabalho ali como psicólogo, enfim. Então, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, e não estou dizendo que tem muitas situações complexas, muitas, mas a gente precisa fazer um exercício de sair do que é o convencional e esperado dentro de uma lógica extremamente produtivista, extremamente meritocrático. Dentro dessa lógica produtivista, meritocrático, né, e capacitista. Então, a gente precisa olhar para essa sociedade, porque a deficiência, ela não é uma exceção. Isso a gente tem que pensar. A deficiência não é uma exceção, ela faz parte da condição humana. E a gente precisa olhar para isso e rever e repensar o que a gente entende de escola, de trabalho, de sociedade, de mobilidade, de comunicação, para que a gente torne o mundo mais acessível. Acho que eu entendo assim. Sim, e eu iria até um pouco além, né, Leide? A gente tem que pensar assim, todos merecem direitos, né? E a partir do momento que a gente conquista algum direito, como esses que nós citamos hoje aqui, né? Que apesar de ser um avanço dentro da legislação, é um avanço que garante direitos e acessos à pessoa com deficiência no ambiente escolar, né? Uma vez que a gente conquista direitos, a gente tem que trabalhar para que eles se mantenham e não mais aconteçam regressos. Hoje a gente está escutando líderes parlamentares discutindo se mulheres deveriam continuar tendo direito a voto. Exatamente. Né? Então, se a mulher, que é a maior parte da população brasileira, a gente já está discutindo revogar os seus direitos, quem dirá crianças com alguma limitação física ou intelectual ter acesso à escola de qualidade, né, ensino de qualidade. A gente tem que lutar para manter isso. Pessoal, nosso tempo já se esgotou, tinha inclusive outros quadros que eu gostaria de trazer, mas não dá. A gente precisou se aprofundar em alguns temas e isso abre brecha para que a gente possa continuar essa conversa numa segunda lacuna, que a gente pode voltar a ter um próximo episódio falando com mais detalhes sobre outros pontos que acabaram ficando de fora dessa conversa. Para você que está em casa, uma matéria especial sobre essa conversa será publicada agora nesse sábado, com partes extras dessa entrevista, né, com mais detalhes. O Ed, que vocês viram participando aqui, assina essa matéria e vocês vão ter então um conteúdo especial. Pode acessar o nosso portal abcdoabc.com.br e esse assunto estará lá juntamente com o link de todas as plataformas onde esse episódio é veiculado. A gente está no Deezer, na Amazon, na Apple Podcast, no Spotify, no YouTube, enfim, todas as plataformas de distribuição de podcast. Eu gostaria só de encerrar aqui, liberando um minutinho a mais para os nossos convidados poderem se despedir. Passa um recado final para quem está nos ouvindo. Inclusive, podem citar como as pessoas encontram o seu trabalho, como elas se conectam com vocês. Então, Leide, você que é a nossa ilustre convidada de hoje, pode se despedir dos nossos ouvintes aqui, o tempo é todo seu. Cara, eu queria agradecer mais uma vez, né, e a oportunidade da gente estar trazendo esse assunto que é tão fundamental, né? Não é nem importante, é fundamental, na minha opinião, que é olhar para essa questão da diversidade. E gostaria de convidar todos a conhecer, né, o nosso trabalho, que a gente tem a Maia Educacional. A gente, dentro desse contexto todo que eu trouxe, a gente vem desenvolvendo uma série de soluções, né, para contribuir com a construção dessa escola para todos. Então, eu gostaria de convidar quem quiser saber mais, conhecer o nosso trabalho. A gente tem um site que é maiaedu.com.br ou no Instagram, né? Também a gente está sempre colocando ali novidades e pautando também essas questões. Então tem o maiaedu.oficial, então lá no Instagram também, trazendo, né, o impacto de você ter acessibilidade no contexto de sala de aula, na escola, na vida das pessoas. Então eu acho que isso é algo super importante, e ali a gente vai trazendo uma série de pessoas que foram impactadas positivamente, pessoas com deficiência
que utilizaram os materiais, professores, educadores e que passaram por esse percurso escolar e puderam construir, né, uma vida adulta com autonomia e independência. Eu acho que esse é o grande objetivo da gente ter uma escola de formação cidadã para qualquer pessoa, para todas as pessoas, para que a gente possa construir uma sociedade com autonomia, com independência e, sobretudo, empatia, né? Então, acho que a inclusão, a escola para todos, ela não impacta somente a pessoa que tem uma singularidade, que tem uma deficiência. Ela impacta todos, né? O Carlos trouxe a experiência dele quando ele teve uma colega lá surda na sala dele. Com certeza isso marcou para ele, para ter um olhar ali, para que a gente tenha um coletivo que seja empático e que possa olhar para que a gente não é todo mundo igual e como que a gente pensa essas relações e esses ambientes. Então, acho que a escola para todas, ela é necessária para a sociedade como um todo. Eu gostaria só de fazer esse convite para as pessoas conhecerem lá o trabalho e agradecer essa oportunidade. Muito bem, obrigado, Leide. Foi um grande prazer tê-la conosco aqui hoje. E Carlos, você também foi convidado em cima da hora e aceitou o convite, aceitou o desafio, e é um grande prazer poder contar com essa sua colaboração hoje. Como que o pessoal encontra o seu trabalho? Fala mais aquele site que você publica. Perfeitamente, Thiago. Então, agradeço primeiramente um agradecimento especial pelo convite, fiquei muito feliz. Ontem, quando o Thiago mandou mensagem, falei, bora, vamos pra cima. Eu fiquei muito feliz mesmo com esse convite. E para me encontrar, tem o meu site, que é o papeandomovie.com, um site de filmes, entretenimento, jogos, você que gosta desse universo, a gente posta tudo lá sobre isso. Tem o meu Instagram, que é o Carlinhos Versi, onde eu englobei tudo que eu gosto. Então, jogo, filme, um pouco de humor também. Falei um pouco sobre a Copa lá também. Pretendo postar mais coisas lá até o final. E é isso, né? Você gosta de entretenimento, só me seguir lá e manda aquela mensagem, a gente conversa sempre. Então, é isso aí. A gente tá tentando negociar o passe do Carlos aqui pro ABC do ABC, sabe? Talvez futuramente, em breve, em curto período de tempo, a gente tenha ele como um colaborador fixo nosso aqui. Pessoal, você que está nos acompanhando em casa, esperamos que tenham gostado dessa conversa. A educação inclusiva, ela é um ponto fundamental hoje, como a Leide trouxe, né? Fundamental não só para você que é pai, mãe, ou você que é um aluno com necessidade especial, mas é para você como um cidadão. Quanto mais pessoas nós incluirmos no nosso dia a dia, melhor nos tornamos como sociedade. Então essa é a grande conexão que queremos fazer com você hoje. Essa discussão, caso você tenha ou não limitações ou conhecidos com limitações, essa discussão é para você. E na semana que vem traremos mais discussões, nós temos muito mais a se falar e temos assim uma variedade de outros assuntos até o final dessa temporada. Não perca, todos os sábados, episódio novo, assuntos diferentes que conectam você com os mais variados temas que temos aqui no Brasil e no mundo. A gente se vê, até a próxima. Apresentação, Thiago Quirino. Jornalista convidado, Carlos Henrique. Entrevistado, Leide Maia. Edição de áudio e vídeo, Rodrigo Rodrigues. Produção, Ed Baroni. Direção, Thiago Quirino. Direção-geral, Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem, necessariamente, o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.